Olá, aqui é Joel Rodrigues, mais uma vez, trazendo informação importante, conteúdo rico, ajudar você a tomar as melhores decisões. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que afeta os nossos bolsos diretamente, que é a inflação. Toda vida que nós vamos abastecer o carro, vamos no restaurante, vamos comprar uma passagem aérea, que a gente percebe que os preços estão mais caros do que o normal, é porque a gente está vivendo um ambiente de inflação. Inflação é muito ruim para a nossa economia, muito ruim para a nossa sociedade, isso porque nos tira o poder de compra, nós compramos menos bens, menos serviços, as empresas deixam de vender, começam a cortar despesas e demitem funcionários, e isso é menos emprego, menos renda, e aí nós caminhamos para um quadro que a gente chama de recessão econômica, que é muito ruim, muito prejudicial para todos nós, para toda a nossa sociedade. Por isso, que os governos procuram tomar várias medidas para segurar, para controlar esses níveis mais altos de inflação. E a nossa conversa de hoje é entender por que chegamos a esse nível tão alto de inflação e quais são as perspectivas para o ano que vem, o que é que deve acontecer no que vem, e assim nós tomarmos as melhores decisões com base nessas projeções, nessas informações. Antes de mais nada, é muito importante entendermos que a inflação, esses níveis mais altos dos índices de inflação, ele é uma preocupação no mundo todo. Todo mundo está sofrendo com esses altos níveis de inflação. Então, como você pode ver aí pela nossa figura, a Argentina com mais de 50% de inflação, Turquia, nosso país aí passou dos 2 dígitos de inflação. Os países emergentes estão sofrendo com esses níveis de inflação, mas não só os países emergentes. Países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a zona do euro, Reino Unido, também estão sofrendo com níveis de inflação que não vinham há vários anos, né? Estão sofrendo realmente com essas altas dos preços. Aqui no nosso país, nós temos alguns índices de inflação e um dos mais importantes, que no caso é o índice oficial de inflação no nosso país, é o IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, que nos últimos 12 meses acumula uma alta de 10,74%. Existe o Índice Geral de Preços, é medido pela Fundação Getúlio Vargas, e ele vem já aí com uma alta de 17,89%. Ou seja, 2 índices de inflação que tem uma diferença muito grande. Só para você compreender, no mês de junho, enquanto o IPCA estava em torno de 8%, o IGPM já estava na casa dos 35%. Quer dizer, há uma disparidade muito grande. O IPCA, ele utiliza os preços ao consumidor final, né? Aqueles produtos que nós vamos comprar, eles utilizam como base para medir o IPCA, para calcular o IPCA. Já o IGPM, ele utiliza a oscilação de preços em toda a cadeia de produção. Então também ele leva em consideração os custos de produção. E o IGPM, ele é um índice utilizado para o reajuste de mensalidades escolares, aluguéis, energia, seguros e planos de saúde. Então, para vocês observarem, existe um índice que é divulgado, que é o oficial, mas existe um índice que é o que afeta nós diretamente, que é o IGPM. E a diferença entre os dois é muito maior. Ou seja, quando é divulgado o IPCA, sabemos que o nosso bolso a gente sente uma dor muito maior, porque a maioria dos bens e serviços, eles são reajustados pelo IGPM. E por quê? Né? Por que essa diferença? Basicamente é o dólar. Isso acontece porque, como o IGPM leva em consideração os custos de produção, à medida que aumenta o dólar, e a alta do dólar tem impacto nos custos de produção, então o IGPM sofre, inflaciona ainda mais. Além disso, com a alta do dólar, as indústrias que são exportadoras
preferem exportar seus produtos para o exterior e aí falta produtos aqui para o mercado interno, aumentando o preço dos bens e serviços, especialmente dos bens que nós consumimos aqui. Então, isso é muito importante compreendermos essas diferenças exatamente para nos planejarmos para o ano que vem. Então, por qual motivo a inflação está tão alta? Entender por que isso aconteceu é importante para nós entendermos como é que vai ser o ano de 2022. Então, precisamos primeiramente analisar o mercado global. Com a pandemia, as pessoas ficaram reclusas em suas casas, mas muitas delas continuaram trabalhando. Além disso, teve vários estímulos monetários, ou seja, os governos colocaram dinheiro, injetaram dinheiro na economia para as pessoas continuarem consumindo, reduziram as taxas de juros para as pessoas poderem continuar comprando. Por outro lado, as indústrias, as fábricas paralisaram suas atividades ou reduziram o ritmo das atividades. Então, a gente tem um choque de demanda, as pessoas continuaram demandando e houve uma escassez de oferta. E isso foi mais forte ainda à medida que a vacinação começou a avançar. À medida que as pessoas aumentaram ainda mais a demanda por bens e serviços e as empresas ainda estavam em um ritmo mais lento de produção. E aí a gente tem um gráfico, que é um gráfico básico da economia, que é a lei da oferta e da demanda. Como você pode ver, aí a quantidade demandada aumentou em função dos estímulos monetários, em função da redução das taxas de juros, mas a oferta não foi capaz de atender essa demanda. E isso pressiona os preços, né? Então, é exatamente o quadro inflacionário decorrente dessa aumento da demanda e escassez da oferta. Aqui no nosso país, além desse problema que nós passamos também, esse aumento da demanda e escassez da oferta, nós tivemos outros pontos peculiares do nosso país que impactaram na inflação. Lá por meio de junho, julho desse ano, 2021, o governo bateu o martelo que queria recursos para financiar o Auxílio Brasil, no caso o antigo Bolsa Família. E o mercado, quando a gente fala mercado, são os investidores institucionais, fundos de pensões, grandes conglomerados empresariais, bancos. Observaram o quê? De onde vai sair esse dinheiro se ele não estava previsto? E essa preocupação, essa incerteza, faz com que o mercado procure ativos de baixo risco. E um desses ativos de baixo risco é exatamente o dólar. Então, como a gente viu, à medida que aumenta a demanda por um produto, esse produto tem um aumento do seu preço. Então, à medida que o mercado saiu da Bolsa de Valores, né, em função dessas incertezas, em busca do dólar, o dólar aumentou. E o dólar, ele impacta diretamente nos preços de vários itens, especialmente combustível, que atinge também o frete, passagens aéreas e por aí vai. E aí a gente sente no bolso o aumento desses itens que têm relação diretamente com o dólar. Então eu trouxe aqui algumas notícias para a gente compreender que uma coisa puxa a outra. Então, esse choque de demanda, essa demanda excessiva por produtos que estavam escassos, né? Essa escassez de oferta, agravado pelas incertezas políticas, incertezas fiscais, pressionaram o dólar e o reflexo está aí nas notícias que nós estamos observando. As passagens aéreas aumentaram mais de 45%. Os semicondutores são o quê? Chips, né? Eles estão escassos no mercado. Então você vai ver aí que afeta 70% das indústrias eletroeletrônicas. Isso impacta nos preços dos smartphones, dos computadores, das televisões. E também impacta nos preços dos automóveis. Então você vê aí que um HB20, um carro popular, chegou aí a ultrapassar os R$100 mil. E um automóvel 0 km mais caro impacta no IPVA. Lá em São Paulo,
vai ficar 30% mais caro em média. E para 2022, como a inflação deve ficar? Como é que a economia deve ficar? É óbvio que fazer uma projeção, nós não temos uma bola de cristal, é óbvio isso, mas saber como deve se comportar, como pode se comportar, é importante para nós termos cautela, acima de tudo, e eventualmente identificar oportunidades. E assim a gente tomar as melhores decisões. Nós aqui estamos acompanhando o mercado global, as decisões políticas, decisões econômicas nos Estados Unidos, lá na Europa também. Então, o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, já anunciou a retirada de estímulos monetários lá nos Estados Unidos, mas uma retirada gradual para não ter um impacto muito forte nos mercados, um impacto muito forte na economia. Já anunciou também um aumento das taxas de juros, 3 aumentos das taxas de juros de 0,25 ao longo de 2022. E aí, essa informação é importante porque, enquanto os Estados Unidos anunciam um aumento de 0,25, 3 aumentos de 0,25 ao longo do ano, nós aqui no nosso país temos um aumento de 1,25 em uma única reunião do Comitê de Política Monetária. Isso é muito importante para a gente entender o nível de bem organizado, bem estruturado de uma economia e o nosso que ainda está procurando melhorar a sua estrutura, melhorar a sua organização, especialmente econômica. Preocupações com as variantes do Covid, isso ainda vai continuar existindo, especialmente pelos países que ainda não estão em um ritmo de vacinação. Então isso ainda continua sendo uma preocupação, não temos como tirar isso do radar. Nós, nossa família, precisamos estar atentos a isso ainda. Espera-se uma normalização da cadeia produtiva, ou seja, esse preço da demanda, essa quantidade demandada, essa quantidade ofertada, elas devem se ajustar, se normalizar, ter mais produtos, mais bens, mais serviços disponíveis no mercado. Já que no Brasil nós estamos atentos, além de todos esses pontos no exterior, que impactam diretamente no nosso país. Então, por que impacta? Então, a retirada dos estímulos monetários, o aumento das taxas de juros, especialmente nos Estados Unidos, pode fazer com que os mercados procurem os ativos de baixo risco, que é exatamente o dólar. Retirem os seus recursos aqui do nosso país, dos mercados brasileiros, procurando o dólar. Isso pode pressionar o aumento do dólar e, consequentemente, os preços das commodities, combustível, o preço dos alimentos. Então, nós estamos acompanhando essa situação. Além disso, nós estamos vivendo um ano de eleições. Vamos viver um ano de eleições. Se você assistiu à palestra anterior, observou por alguns dados que eu apresentei, que em anos de eleições são anos de incertezas. Incertezas geram volatilidades nos mercados, impactam na bolsa de valores, impactam nas taxas de juros. E aí é o momento de você identificar oportunidades, você que é mais arrojado, se você é do perfil mais conservador, realmente aproveitar, acompanhar essa alta das taxas de juros e ativos pós-fixados. Né? A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso aí. E um quadro que pode acontecer, esperamos que não aconteça, é um quadro de estagflação, ou seja, uma economia estagnada e um nível de inflação alto. Isso é péssimo para a economia, péssimo para a sociedade. Esperamos que isso não aconteça, então esperamos que a economia volte ao normal, que seja decretado o fim da pandemia, que seja controlada a pandemia, para que possamos ter uma vida, voltar à normalidade, né? Depois de 2 anos sofrendo com essa pandemia. É o que nós esperamos. Então, assim, tem muitas incertezas, mas temos esperança que as coisas voltem ao normal. Então, o que é que nós projetamos para o ano de 2022? Projetamos uma inflação em torno de 5%, 6%, tá bom? Então ela deve se estabilizar, os preços devem se estabilizar, mas em níveis mais altos. Além disso, a estabilidade nas taxas de juros na casa ali de 2%, também em torno de 12%. Então é importante procurarmos formas de economizar, como a gente conversou.
esse aumento da inflação impacta nas tarifas de energia elétrica, nas mensalidades escolares, nos planos de saúde. Então é o momento sim de economizar, é o momento também de ficarmos atentos a empréstimos e financiamentos que vão ficar mais caros. E se você está lá na outra ponta, querendo vender imóveis, por exemplo, precisa saber que em altas taxas de juros as pessoas geralmente não compram imóveis, por exemplo. E isso pode impactar se você quiser estar pensando em vender algum imóvel. Se você tiver sua reserva de emergência, tiver uma reserva financeira bem tranquila, tudo bem. Mas se depender apenas disso para colocar recurso no bolso, colocar recurso na conta, aí precisa de um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado quanto a isso. Então, como vão ficar os investimentos para 2022? A gente que acompanha isso diariamente, então nós sempre temos essa preocupação. E um ponto fundamental é: esteja atento para a rentabilidade real dos seus investimentos. De nada adianta você ter um investimento que você perceba que ele vem aumentando todos os dias, se a rentabilidade real, ou seja, se está abaixo da inflação. Não adianta nada, porque isso faz com que ao longo do tempo os seus investimentos tenham a rentabilidade real negativa, o seu poder de compra ser corroído e daqui a alguns anos as coisas que você comprava hoje você não vai conseguir comprar lá no futuro. Então precisa ter muita atenção quanto a isso. Então, se você é do perfil conservador, mais uma vez reforçamos investimentos atrelados às taxas de juros, Tesouro Selic, CDBDI e LCA, mas saber buscar a melhor rentabilidade desses investimentos atrelados às taxas de juros. Porque você pode comprar um fundo DI que esteja pagando 70% do CDI e você pode comprar um LCA que paga 100% do CDI. Você precisa ter cautela, precisa estar atento a isso. Andando um pouco mais para o perfil moderado, você tem títulos pré-fixados com taxas já pré-definidas, acima de 12% ao ano, ou títulos atrelados à inflação, mais 5%, 6%, para ter uma rentabilidade real dos seus investimentos. Interessante também. Lembrando que esses investimentos são importantes que você fique com ele até o prazo do vencimento, para não sofrer aí ter alguma surpresa desagradável, especialmente esse momento de volatilidade. Você pode ter fundos multimercados que podem aproveitar oportunidades e fundos imobiliários. O grande diferencial do fundo imobiliário são os dividendos, que geralmente alguns fundos imobiliários têm dividendos que são pagos todos os meses e que são acima da inflação. Então é interessante. Fundos imobiliários que estão negociados com um preço bem abaixo do normal, bem abaixo do valor patrimonial, a gente chama aqui. E eu sempre falo assim que o momento de comprar uma casa, quando é? É quando o preço da casa cai, não é quando o preço da casa sobe. A gente sabe isso quando vai comprar um imóvel, mas nos investimentos as pessoas fazem o contrário, elas buscam quando o preço das casas subiram. Não é assim que funciona. Então o momento é exatamente de encontrar boas oportunidades. Então você vai encontrar também ações boas pagadoras de dividendos, empresas de energia elétrica, por exemplo, empresas exportadoras que vão se beneficiar com a alta do dólar, blue chips, que são grandes empresas, e aí a gente vai identificar aqui na nossa Bolsa de Valores, aqui na Bolsa Brasileira, Vale, Petrobras, instituições financeiras, empresas consolidadas, firmes e que são mais resilientes a esses momentos de crise. Então são oportunidades para você que já é de perfil mais arrojado, mais agressivo. Esse é o recado, eu espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado com essas informações. Estou aqui à disposição para lhe auxiliar no que você precisar. E também aqui quero desejar boas festas para você, para a sua família, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, de muita saúde, de muita paz, de muita proteção, de prosperidade também para todos nós. Esses são os meus votos. Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.